Aula 05, ainda falando sobre a operacionalização do IBS e da CBS. Nessa aula nós vamos falar agora sobre a extinção do débito. É importante lembrar que se você está vendo a aula 05 sem ter olhado desde a introdução, a aula 01 até a 04, é recomendável que você faça isso. Na aula anterior, por exemplo, nós falamos sobre a apropriação do crédito. Obviamente que nós estamos falando da operacionalização do IBS e da CBS, já compreendendo que este regime é um regime que trata da não cumulatividade plena. Então eu recomendo fortemente que você possa se apropriar dos conhecimentos dos vídeos anteriores, a fim de que você possa melhor se beneficiar do que nós vamos falar hoje. Então veja, se na aula anterior nós falamos sobre como a entidade vai se apropriar dos créditos em relação às aquisições que ela realiza, a contratação de prestação de serviço, ou mesmo a aquisição de ativos imobilizados, se tudo que nós falamos na aula anterior tem a ver com o fato da empresa fazendo aquisições, agora, nessa aula, nós propriamente falaremos sobre quando a empresa realiza as suas operações finalísticas, ou seja, se é uma empresa comercial, como é o nosso foco aqui para o polo das confecções, ou uma indústria que produz e faz a venda dos seus produtos, é exatamente deste momento que estamos falando. As vendas, as operações de vendas. E aí, nós precisamos, de algum modo, recuperar aquilo que nós já falamos em vídeos anteriores sobre o regime não cumulativo. Veja, o regime não cumulativo, ele tem essa característica que vale a pena nós relembrarmos mais uma vez. No exemplo que você vê aí, nós temos uma indústria que faz uma aquisição, que produz um produto e vende ele a R$2.000, e nesta saída, nesta venda, existe um débito tributário que aqui está sendo aplicado uma hipótese na alíquota de 20%, que gera para essa empresa o valor a recolher de R$400. Então veja, o que nós trataremos nessa aula agora é sobre exatamente o momento em que a empresa se torna devedora desses R$400. No exemplo da etapa seguinte, nós agora encontramos um atacadista que foi quem adquiriu essa mercadoria por R$2.000 e ele vai revender ela por R$3.500. Considerando a mesma hipótese de alíquota incidente sobre a operação, 20%, nós teríamos que esse atacadista agora é devedor de R$700, sendo que no regime não cumulativo, ele vai poder, obviamente, se apropriar desses R$400, que foi exatamente o tributo da cadeia anterior, que para ele funciona como um crédito. Então, nesse sentido, o valor final a recolher do débito apurado menos o crédito apropriado seria de R$300. Na cadeia seguinte, também para fins de exemplificação, nós agora teríamos um varejista. E esse varejista vai agora revender a mercadoria adquirida por R$4.000. Considerando a hipótese de 20%, ele teria R$800 devedor. Mas ele vai poder se apropriar do tributo destacado na cadeia anterior, que foi 700, ficando R$100. Então, aqui nós estamos falando do regime da não cumulatividade. Obviamente que o ponto que nos toca nesse momento que nós estamos falando é exatamente este momento do destaque do tributo. Nós estamos falando dos 400 na cadeia primeira, depois dos 700 na segunda e dos 800 na terceira. Isso é o débito destacado da operação.
E nós vamos ver hoje o que é que muda em relação a como funciona a aplicação do débito e a sua extinção. Por exemplo, no ICMS hoje, ou no PIS e COFINS não cumulativo para empresas do lucro real, e o que é que efetivamente muda em razão da reforma tributária. Isso nos leva, portanto, a esta pergunta. Em relação ao débito, em relação à extinção do débito, ou seja, como é que a empresa, ela, uma vez apurado o valor que ela deve do tributo em relação às suas operações, como esse valor será recolhido, a grande mudança, e aqui eu chamo a sua atenção, a grande mudança tem a ver com o momento em que este tributo será efetivamente recolhido. É claro que nós poderíamos aqui discutir sobre aquilo que a gente chama de o fato gerador. O fato gerador é exatamente quando ocorre, quando efetivamente no mundo real ocorre a mudança de titularidade de um bem, de uma mercadoria que foi revendida, ou de um produto industrializado que é vendido, ou pensando em outras natureza de operações, quando um serviço é prestado, é aí que ocorre o fato gerador. A grande mudança para o que nós temos hoje em relação ao que vem a reforma tributária, com a reforma tributária, é que notadamente o fato gerador, regra geral, ele está vinculado, repare bem, à emissão da nota fiscal. Então pensemos como funciona hoje, por exemplo, em relação ao ICMS. Uma empresa, ela realiza uma venda, um atacadista realiza uma determinada venda de tecido, e quando ela emite a nota fiscal, e obviamente o tecido segue para aquele adquirente, independente de como seja a modalidade do frete, seja um frete onde o adquirente é responsável, e nesse caso, esse frete chamado de FOB, ou seja, Free On Board para quem vende. Quem vende, no momento que o frete sai, já é de titularidade do adquirente. Ou se o vendedor vai assumir os custos do frete, que é a modalidade CIF. Independente disso, o fato é que a nota fiscal, ela se torna o documento que dá partida, digamos assim, que dá origem ao fato gerador, porque é a partir dela que eu tenho definido ali a mercadoria que vai ser transitada, que vai sair da minha titularidade e vai para a titularidade daquele adquirente. Então, essa circulação da mercadoria é o fato gerador, por exemplo, do ICMS. Bom, hoje, quando isso acontece, este tributo destacado na nota fiscal, ele tem um vencimento a ser pago, que normalmente vai ser no mês subsequente, até porque a empresa precisa apurar todos os fatos geradores de um determinado mês, de uma determinada competência, e ela faz a apuração para recolher no mês seguinte. É assim que é hoje. Isso vai mudar com a reforma tributária. Minha gente, deixa eu chamar a sua atenção para algo muito importante aqui. Quando nós começamos este curso sobre a reforma tributária, pensando no polo das confecções, no que muda para o polo das confecções, uma das coisas que me motivou a ampliar, não apenas para as empresas que estão dentro da nossa consultoria tributária, mas fazer estes vídeos de forma mais ampla para o público geral, é exatamente em razão da mudança visceral e profunda que vai acontecer aqui. Talvez de todas as aulas desse curso, essa seja aquela que deva despertar em quem está me assistindo agora, principalmente se você é o empresário. Esta aula é a que deve lhe despertar a maior atenção, porque aqui eu entendo que reside o ponto mais crucial de mudança para as práticas que existem atualmente. Porque, repare, existe a previsibilidade do tributo a ser pago hoje em razão das notas fiscais. Então, obviamente, a empresa ela tem controle dessas notas fiscais emitidas e ela sabe
qual o valor que ela vai ter que pagar do seu tributo, em que pese eu nem estar tratando da operação, da apuração propriamente dita, que vai ser na aula seguinte. Estou pensando apenas no débito que é gerado a partir da emissão das notas fiscais. O que vai acontecer com a reforma tributária? Este foco da nota fiscal sai, a gente vai deixar de pensar nisso, ainda que a nota fiscal continue. Eu estou falando em termos analíticos e gerenciais, e a gente vai começar a olhar para o momento da liquidação. Ou seja, eu deixo de olhar necessariamente para o momento da competência do fato gerador, para que, em relação ao momento de recolher o tributo, ele passa a ser agora o do fluxo financeiro. Eu passo a olhar agora para o meu caixa. Por quê? Porque o momento em que eu serei obrigado a recolher não será em razão das notas emitidas em determinado mês. Será em razão do recebimento efetivo, ou seja, do fluxo financeiro daquilo que entrou no meu caixa e no meu banco em relação às vendas que eu realizei. Tá complicado? Vamos esclarecer, vamos deixar isso até um pouco mais claro. A gente precisa retornar aqui ao que nós já falamos na aula passada sobre o chamado Split Payment, ou Payment, que é um sistema da Receita Federal que já está em fase de testes e que certamente será implantado dentro do cronograma da reforma tributária e da sua aplicação. E é preciso a gente lembrar de novo. Na aula passada, eu falei em relação a esse daqui. Eu falei pensando nesse indivíduo aqui. Por quê? Porque nós estávamos falando do ponto de vista do cliente. Agora, o nosso foco é esse aqui. Nós estamos falando agora do ponto de vista do fornecedor. Então, do ponto de vista do fornecedor, aqui é quando a gente precisa ter atenção do momento em que realmente nós teremos que fazer o recolhimento. Só lembrando como é que vai funcionar o Split Payment. Como é que ele vai funcionar? Então, o teu cliente de determinada empresa, ela adquire o seu produto, ela faz uma aquisição, seja lá uma confecção, um tecido, e vai sair lá, obviamente, você vai emitir a nota fiscal. O fato de você emitir a nota fiscal já torna você, obviamente, devedor do tributo. Essa é a primeira coisa, ou seja, ocorreu o fato gerador, você é devedor do tributo. A pergunta que se faz é, mas qual vai ser o momento em que eu vou precisar efetivamente recolher esse tributo? Aí é onde tem a mudança profunda, porque a mudança deixa de ser para uma data do mês subsequente para ser no momento da liquidação, ou seja, é no momento que você, como fornecedor, receber o valor. Então, o fato gerador, numa linguagem tecnicamente mais assertiva, o fato gerador segue sendo a competência do fato gerador. O mês que você emite a nota e que você, obviamente, faz a determinada mercadoria chegar ao teu cliente. Mas o momento, digamos, do vencimento desse tributo deixa de ser uma data do mês subsequente e passa a ser no momento da liquidação. E para isso é que o governo estabeleceu um novo sistema chamado de Split Payment. Por quê? Na hora que o cliente pagar, pensando aqui nos sistemas eletrônicos de pagamento, em banco, na hora que o cliente fizer o pagamento referente àquela aquisição, naquele momento já vai haver aqui a segregação entre o valor de destaque do tributo, que será um destaque por fora, você vai ter a nota fiscal com o valor da mercadoria e o valor do tributo. Ora, o valor do tributo, no momento que houver a liquidação, ele já vai ser destinado para o governo e o fornecedor vai receber o valor líquido. Então, aqui é que está a mudança
que eu considero mais profunda. Por quê? Porque isso vai fazer com que, a partir de agora, o contribuinte tenha ciência de que não vai olhar para a competência como sendo eu emiti X de faturamento nesse mês e no mês seguinte eu vou pagar tais tributos em relação a esse faturamento. Isso muda, porque o momento do recolhimento deste tributo ele vai acontecer na liquidação do pagamento em relação ao cliente pagando ao fornecedor. Isso tem que ficar muito claro. Mas, para deixar isso até um pouco mais claro, a gente precisa fazer aqui algumas perguntas. E entre as perguntas, a gente precisa ter a consciência de que há aqui uma mudança de foco. E o foco estará nas contas bancárias da empresa. Por isso que eu coloquei aqui o alerta e digamos aí, o agente, o auditor, o fiscalizador da Receita Federal de lupa na mão, porque o foco vai ser a movimentação bancária da empresa. Aqui já é para todos acenderem um alerta, ligar a sirene. Por quê? Porque notadamente existe uma prática que é comum, obviamente, que é a prática da chamada conciliação bancária. Ou seja, normalmente a conciliação bancária, com exceções, obviamente, mas a conciliação bancária ela normalmente acontece em momento posterior aos fatos. Então, em determinada competência, vai entrando lá recursos na conta bancária da empresa, dos clientes, que vai pagando por Pix, cartão de crédito, transferência. E em momento seguinte, a empresa vai fazer então a conciliação para poder vincular aqueles recebimentos exatamente ao faturamento dela e tudo mais. Bom, esse momento posterior, ele deixa de existir com a reforma tributária, ou pelo menos a prática deve retroceder um pouco mais pela seguinte razão. Do ponto de vista da informação que se dá ao fisco, hoje não há por que antecipar a conciliação bancária para fins de recolhimento do tributo, porque, obviamente, o tributo ele é apurado a partir das notas fiscais. Mas se eu estou dizendo a você que com a reforma tributária o momento do recolhimento é a liquidação financeira, então não tem jeito. Vai ser preciso que a empresa mude o foco para o seu fluxo financeiro. E eu insisto, é aqui que reside as mais importantes alterações e os mais importantes impactos da reforma tributária. E aí eu queria pensar algumas coisas para que isso fique um pouco mais claro para todos. Vamos lá. Como a Receita Federal, essa talvez seja a pergunta mais importante que se faça, como a Receita Federal saberá quais valores que entram na conta se referem a operações tributárias ou tributáveis, digamos. Bom, essa é a pergunta importante, porque alguém pode dizer, mas nem tudo que eu recebo na minha conta bancária, na conta da pessoa jurídica, pode ter relação com vendas. O que não teria relação com vendas e que entra na conta bancária da empresa? Bom, obviamente a gente poderia pensar no valor que vem da conta da pessoa física de um sócio para a empresa. E aí a gente precisa fazer a pergunta, por que um sócio mandaria recursos para a empresa? Bom, essa é uma possibilidade real. Ele pode estar, inclusive, com a necessidade de caixa na pessoa jurídica e ele tem caixa na pessoa física e manda para a empresa. Como é que isso é contabilizado? Bom, isso pode ser contabilizado com aquilo que a gente chama de AFAC, um adiantamento para futuro aumento de capital, ou seja, ele vai capitalizar a empresa com seus recursos próprios e isso vai virar um aumento no capital social. Se esse valor não for integralizado no capital social da empresa e a empresa posteriormente devolver a ele, essa é uma relação que precisa ter um certo cuidado, porque pode aqui a gente estar diante de uma operação de mútuo financeiro que é tributável pelo IOF. Mas eu estou apenas exemplificando que é possível que nem todos os valores que entram na conta bancária sejam de operações de venda.
Na aula que vem, na próxima aula, na aula 06, a gente vai mergulhar um pouco sobre isso nessas operações bancárias. Mas o que eu quero deixar claro é que, em regra geral, se espera que as operações de ingressos de recursos nas contas bancárias, elas sejam de clientes. De outra sorte, se não for o sócio, se não for uma operação de mútuo, de empréstimo, se for uma operação entre contas, e aqui não é nem o caso, porque a gente já estaria vendo que é empresa com empresa, mas notadamente as operações que entram na conta bancária da empresa são operações tributáveis. A empresa recebe esses recursos na conta bancária, obviamente se espera das suas operações comerciais normais. É aqui que está o foco. Porque se você pergunta como a Receita Federal vai saber que esses valores se referem às operações tributáveis, eu preciso chamar a sua atenção para o que diz a Lei Complementar 214 de 2025, que é obviamente a lei complementar que trata da reforma tributária, das regras gerais da reforma tributária. Eu chamo a sua atenção para o que está disposto nesse artigo de número 34. O artigo 34, quando ele trata do split payment, ele diz o seguinte: deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split payment. Chamo a sua atenção. O inciso 1, ele diz assim: a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS ocorrerão na data da liquidação financeira da transação de pagamento. Isso está confirmando o que eu acabei de dizer. Não basta você ter notas fiscais emitidas. O momento do recolhimento não será em razão da nota fiscal emitida. Essa é a grande mudança. O momento do recolhimento, o recolhimento do IBS e da CBS, eles irão efetivamente acontecer na data da liquidação financeira da transação de pagamento. Então, aqui é onde está o ponto em destaque. Ou seja, eu devo pagar o tributo referente a essa determinada operação, não pela competência da nota fiscal. A competência da nota fiscal me dá a competência do fato gerador, ou seja, eu sou devedor. Eu devo recolher esse tributo. A pergunta é: quando ocorrerá o momento do recolhimento? Bom, o momento do recolhimento, ele passa a ser a data da liquidação financeira. Ou seja, a cada recurso financeiro que entrar na conta bancária da empresa, é nesse momento e em relação a esta entrada que deverá acontecer o pagamento dos tributos. Consegue imaginar aí o tamanho da mudança que nós estamos falando? Bom, seguindo, ainda dentro do artigo 34, ele chega até dizer o seguinte: nas operações com bens ou com serviços, repare, com pagamento parcelado pelo fornecedor. Então veja, eu vendi, mas eu destaquei na minha venda, eu acordei na minha venda com o meu cliente que ele iria me pagar em 3 vezes. Hoje, como é que funcionaria isso hoje? Hoje, independente se você coloca que está parcelado em 3, 4 ou 5, ou seja, independente do fluxo financeiro, o momento do recolhimento do tributo é no mês subsequente. Veja como isso muda aqui. Porque a lei complementar já prevê que nas operações com bens ou com serviços com pagamento parcelado, vai prevalecer o recolhimento no momento da liquidação financeira. Porque ele diz: a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira de todas as parcelas. Então, se você vendeu 30 mil dividido em 3 parcelas de 10 mil, ora, somente quando você receber cada parcela é que ocorrerá o momento do recolhimento do IBS e da CBS. Ou seja, reforça que o IBS e o CBS terá o seu momento de recolhimento no momento que o recurso entrar na empresa.
Isso é muito importante. E ainda diz que, e naquelas hipóteses que a gente sabe que é possível acontecer, de antecipação, ou seja, o teu cliente ele faz uma antecipação, ele te dá o valor e depois é que você vai, em casos de confecções, você vai confeccionar, mas você diz ao teu cliente, olha, para eu atender o teu pedido, você vai ter que me pagar aí 20%. Bom, quando ocorrer recebíveis antecipados, o que o inciso 3 reforça é que vai acontecer aí no momento do recebimento também a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS na forma dos incisos 1 e 2 deste caput. Ou seja, não altera. Em outras palavras, entrou dinheiro na conta, haverá a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS, seja de forma integral, numa venda recebida integralmente, seja numa venda parcelada, então você vai ter que recolher o IBS e CBS à medida que receber as parcelas, ou seja, na antecipação, você já vai recolher o IBS e CBS dos valores que já está recebendo de forma antecipada, ainda que depois você vai fazer aí uma apuração que é objeto da nossa aula 06. Portanto, eu reforço, essa talvez seja a mais profunda mudança da reforma tributária. Por isso que eu coloquei aí nessa figurinha a lupazinha, mas é a lupazinha olhando para o extrato bancário da empresa. É a movimentação bancária da empresa que entra aqui em destaque. Outra pergunta que a gente pode fazer é, agora, como é que a Receita Federal vai saber que as entradas bancárias, que são essas entradas que vai ter na conta da empresa, são essas operações tributáveis? Reforçando essa pergunta, em que momento ela vai ter essa informação? E aí eu preciso chamar a você a outro texto da Lei Complementar 214. Esse é um texto muito importante. O artigo 32, ele diz assim: o procedimento padrão do split payment obedecerá ao disposto neste artigo. E aí ele fala de várias coisas. E quando chega no parágrafo 1º, preste bem atenção no que ele diz. O fornecedor, ou seja, você, o atacadista de tecido, você, a indústria de confecções, é obrigado a incluir na nota fiscal, ou seja, você será obrigado a incluir no documento fiscal eletrônico informações que permitam. Então pare aí para você entender uma coisa. Tudo isso acontecerá de forma extremamente conectada. A nota fiscal que você conhece hoje e vai continuar existindo, ela vai ganhar novos elementos. E estes novos elementos, eles surgirão para que o split payment possa efetivamente acontecer. E entre estes novos elementos, haverá o elemento da vinculação das operações com a transação de pagamento, é o que está no inciso 1. Preste bem atenção aqui. Significa dizer que é obrigação do fornecedor vincular aqueles recebimentos que ele vai ter com a nota fiscal. Ou seja, se a gente está falando de pagamentos eletrônicos, transferência, PIX, seja o que for, ou mesmo, digamos assim, um depósito identificado, vamos imaginar essa possibilidade também, deverá existir um campo em que esta transação eletrônica seja vinculada a um documento fiscal eletrônico. De modo que, quando esse recurso entra na conta bancária da empresa, ele vai vir com um determinado código vinculador que faça com que a Receita Federal já saiba de que documento fiscal eletrônico ele está vinculado. A empresa emite uma venda com a nota fiscal número 10. Essa nota fiscal número 10, no valor de R$10.000, vamos imaginar em hipótese, ela vai trazer um código que o teu cliente, quando fizer pagamento referente a essa nota, ele vai ter que, ao fazer o pagamento, vincular
este pagamento a nota fiscal número 10. Isso pode ser um QR Code, isso pode ser diversas possibilidades tecnológicas, mas vai existir a vinculação exatamente para que ocorra o que está no inciso 2 aqui, para que ocorra a identificação dos valores dos débitos do IBS e da CBS incidentes sobre as operações. Em outras palavras, tem que estar tudo vinculado e tudo amarrado aqui. Aqui nesse momento, e a gente já caminha aqui para o final dessa aula 05, a gente talvez possa fazer a pergunta: caso o fornecedor não vincule, não vincular significa dizer o seguinte: e se o fornecedor receber um valor na sua conta bancária que não esteja vinculado a nenhuma nota fiscal? Como precisamente é o que acontece hoje com todos os recursos que entram em banco. Hoje o dinheiro entra e cabe à empresa fazer a conciliação. Esse valor que entrou refere-se a essa venda, esse que entrou refere-se a essa, mas esse é um momento posterior que não tem impacto na apuração fiscal. Mas com a reforma tributária haverá, porque esse vínculo será no momento da emissão da nota fiscal e caberá ao cliente, no momento do pagamento, fazer essa vinculação. Mas e se não houver essa vinculação? E se entrar dinheiro, recursos na conta da empresa que não sejam automaticamente vinculados? Bom, vamos imaginar que o erro da não vinculação seja do teu cliente. O cliente resolveu fazer um depósito e não vinculou absolutamente nada. Fez lá um depósito. Bom, nesse caso, caberá à empresa tempestivamente ela mesma fazer a vinculação. Ou seja, porque esse recurso vai entrar e como ele não está vinculado, ele não vai entrar no radar do vínculo do split payment, porque o split payment ele vai funcionar a partir das informações que ele recebe. Mas se entrar recurso que não entrou pelo sistema do split payment, cabe à empresa fazer a vinculação. E aí, nesse caso, supondo que seja um depósito do teu cliente, ele vai identificar, esse depósito é dessa nota. Tudo bem. Agora, vamos supor, em hipótese, que não haja vinculação nenhuma. A empresa vai receber recursos nas contas bancárias, está lá recebendo recursos e simplesmente não faz vínculo nenhum. Bom, a gente precisa lembrar que o artigo 32 está falando aqui não é de uma opção. Ele está dizendo que o fornecedor é obrigado a incluir. Por quê? Porque não fazer a inclusão no documento fiscal eletrônico do vínculo da transação de pagamento significa praticamente criar um embaraço ao próprio recolhimento do tributo. E aí, como se trata de uma obrigação, nós já afirmamos, ainda que isso seja passível de regulamentação, inclusive as punições, mas já é claro que não fazer a vinculação sujeita o fornecedor a penalizações e, inclusive, repare bem, se ele vincular que este recolhimento aqui se trata dessa venda feita aqui e ele faz isso, digamos, meses seguintes, ora, dentro da regulamentação infralegal, das instruções normativas, ele poderá estar sujeito, inclusive, a penalizações, não apenas de não cumprir a obrigação acessória da informação, como até mesmo de cumprir com juros e multas um determinado tributo que deveria ter sido recolhido naquele momento e não foi. Por tudo isso, o que eu estou falando, eu chamo a sua atenção para a importância deste tópico. A gente encerra essa aula hoje, eu sei que é uma aula bastante densa em razão da operacionalização da extinção do débito, mas eu queria resumir a você dizendo o seguinte: o resumo é: o foco muda. O foco muda porque o momento em que o fisco espera receber o valor dos tributos não é meramente o mês subsequente à emissão da nota fiscal como é hoje. O momento que o fisco espera receber o tributo é precisamente na transação do fluxo financeiro, do recebimento efetivo. Algumas questões finais a gente pode elaborar aqui. Por exemplo, mas e quando a empresa recebe isso em espécie? Bom, se ela recebeu em espécie,
Aí sim caberá à empresa, no momento da apuração, que é o que a gente vai falar na próxima aula, indicar o recebimento dessas notas fiscais em espécie. Mas se ela não recebe em espécie ou em outra modalidade de pagamento, como dação em pagamento, isso é possível. Uma empresa não tem um recurso, houve um acordo, vai pagar com mercadoria, tudo isso é possível. E a empresa, no momento da apuração, ela vai fazer a informação de que essas notas foram recebidas dessa forma e que o tributo vai ser recolhido. Mas considere que se as operações das empresas de forma majoritária são recebidas por meio de pagamentos eletrônicos, que é o que acontece, qual empresa hoje não tem majoritariamente os seus recebimentos de forma eletrônica? Porque mesmo quando a gente pensa do ponto de vista dos dias da feira no Moda Center, por exemplo, bom, dificilmente a gente vê pessoas com carteira tirando o máximo de dinheiro. A gente vai ter o Pix, a gente vai ter o cartão de crédito, tudo são pagamentos eletrônicos. E uma vez que são pagamentos eletrônicos, o momento do recolhimento do tributo é no momento em que esse recurso é liquidado. Olhe que isso vai dar muito trabalho. Isso é bom para o fisco, porque o fisco vai receber de imediato, mas as empresas precisarão ter muita organização a partir de então em relação a olhar para a sua apuração fiscal, não apenas olhando a competência da nota, mas olhando o fluxo financeiro dos efetivos recebimentos. É claro que isso ainda precisa fazer com que a gente compreenda que haverá ainda uma apuração, porque você deve lembrar, mas eu não tinha créditos nas minhas aquisições, como é que a Receita vai recolher no momento que o dinheiro entrar? Bom, aí essa apuração e como isso vai acontecer será o objeto da nossa aula 06. Será a última parte desse bloco de operacionalização do IBS e da CBS. Nós falamos da apropriação dos créditos, nós falamos agora dos débitos e vamos na aula seguinte falar da apuração, como é que esses créditos e esses débitos irão se encontrarem para efetivamente saber qual é o valor que eu vou recolher. Vai haver possibilidade da Receita me devolver o valor que de repente ela tenha segregado a maior no recebimento eletrônico? Sim, tudo isso é objeto da nossa próxima aula. Então, espero você na aula 06. Abraço, Deus abençoe a todos.